Agora, bota o Leão lá na tela do jogo aberto. E o uruguaio é do Sport. O Sport acertou a compra de Fabrício Domingues. E o novo contrato dele agora vai valer até 2027. Veja aí. Digam à nação rubro-negra que ele fica. O Sport vai contar com o uruguaio Fabrício Domingues para a disputa da Série A em 2025. Mais do que isso, o clube exerceu a opção de compra prevista em contrato. E esse novo acordo segue até 2027. Neste momento, alguns detalhes estão sendo finalizados para que a permanência seja anunciada. A informação já vinha sendo divulgada pela imprensa argentina e também uruguaia, e foi confirmada por Guilherme Falcão, membro do comitê gestor do Sport. Domingues tem 26 anos e pertence ao Racing, da Argentina. A negociação por 60% dos direitos econômicos do atleta gira em torno de 750 mil dólares, cerca de 4,5 milhões de reais. O atleta chegou ao Leão da Ilha em janeiro deste ano e por aqui conquistou não só a artilharia do time na Série B, com 10 gols marcados, mas também a melhor temporada da carreira até agora. Foram 53 jogos pelo Sport, 48 como titular. Ele também distribuiu 4 assistências. A nível de comparação, no Racing, onde chegou em 2016 através das categorias de base, foram 63 jogos realizados no total, 2 gols e 3 assistências. Ele atuou em 7 temporadas pelo clube, não em sequência, já que foi emprestado em outras ocasiões. O atleta foi revelado pelas categorias de base do Nacional do Uruguai. No currículo, ele tem passagens também por times como Tigre e Defensa e Justiça da Argentina. O Sport ainda está em negociação com outros atletas para renovação de contrato. Casos do meia Lucas Lima, que pertence ao Santos, e do volante Julián Fernandes, que chegou ao Leão por empréstimo do News Old Boys, da Argentina. Caso a permanência do técnico Pepa se concretize, ele pretende manter cerca de 70% do elenco deste ano. Atletas como Kaique França, Igor Cariús, Rafael Thierry, Chico, Romarinho, Christian Barleta, Gustavo Coutinho e Zé Roberto estão garantidos no Sport por mais alguns anos, com contratos que giram em torno de 2025 e 2028. Bom para o esporte. Bom para o esporte a permanência do Fabrício, né? O Sport acerta em cheio. Bateu na veia a permanência do uruguaio aqui no Leão. Agora, o presidente do Sport vai tentar seguir o projeto. E Yuri Romão vai ser candidato à reeleição. E agora a chapa vai mudar e o Rafael Campos é quem vai ser o candidato a vice-presidente. O atual presidente Yuri Romão será candidato mais uma vez para tentar a reeleição no Sport Clube do Recife. No cargo desde 2021, quando assumiu interinamente naquele ano, após saída de Leonardo Lopes, o empresário se elegeu pela primeira vez para os anos de 2023 e 2024. E agora busca a segunda eleição de forma direta. Rafael Campos, atual membro do Comitê Gestor de Futebol Rubro-Negro, estará como vice-presidente. As eleições estão marcadas para o dia 16 de dezembro. O atual mandatário venceu o candidato da oposição Luciano Bivar nas últimas eleições. Ao todo, Yuri Romão recebeu 1.463 votos, tendo 96,5% dos votos válidos. Enquanto o adversário, Luciano Bivar, recebeu apenas 53 votos, tendo 3,5% dos votos válidos. A dupla Yuri Romão e Rafael Campos conquistou o bicampeonato do estadual 2023 e 2024. E após fracassar no ano passado, nesta temporada obteve o acesso à Série A, principal objetivo no clube para o futebol. Além do grupo encabeçado por Yuri Romão, as eleições do Sport ainda devem contar com outras 2 chapas da oposição. São elas: Leões pela Mudança, Profissionalização e Coragem para Vencer, de Rafael Arruda, e Esporte para Todos, de Carlos Antônio Filho. A oficialização da composição da chapa será oficializada nesta sexta-feira. Vamos continuar falando do esporte. Agora a gente vai ao vivo com Paulo de Tarso.
CT rubro-negro. Vamos lá com o Paulo, porque está fechando aí uma semana. É semana que a gente fala em renovações, semana que aconteceram algumas despedidas, né? Alguns jogadores já colocaram em redes sociais que não ficam mais. Paulo de Tarso, boa tarde. Tudo bem, né, Carlos? Grande abraço para você, um abraço para quem acompanha nesse momento o programa Jogo Aberto Pernambuco. De fato, ao vivo do CT do Esporte, aqui a movimentação apenas para a base nesse momento, já que o time principal está de férias até dezembro. Aliás, não foi divulgada oficialmente a data para o início da pré-temporada para o elenco do Esporte, mas deve acontecer esse início, dia 26 de dezembro, é uma data base, que sempre acontece com as equipes da Série B do Brasileirão, que param de jogar ao mesmo tempo e se reapresentam praticamente ao mesmo tempo, pensando aí na temporada seguinte. Então é uma data base, porém ainda não oficializada pelo Esporte para o início dessa preparação. O Esporte que está nesse processo de renovações para a próxima temporada, o técnico Pepa quer contar com entre 50% e 70% do atual elenco para 2025. Ele que almeja pelo menos 10 reforços, é um número também base para que esses atletas reforcem o elenco em 2025. O Esporte que terá 4 competições pela frente, numa temporada onde vai exigir mais tecnicamente da equipe, com acesso, claro, para a primeira divisão do futebol nacional. Existe também uma expectativa sobre campeonato pernambucano. Como o Esporte vai priorizar essa competição? Se o Esporte vai realizar uma pré-temporada maior e priorizando, por exemplo, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, utilizando mais a base ou algumas reservas no Campeonato Pernambucano, a gente vai, aos poucos, tentando entender como vai funcionar esse planejamento. Claro que, publicamente, o clube não vai dizer que vai desprezar o Campeonato Pernambucano, embora o Yuri Romão ele tenha falado que, de fato, o Campeonato Pernambucano já não é mais rentável como foi em temporadas passadas. Então o Esporte vai ter 4 competições pela frente: Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e, claro, o Brasileirão da Série A, que é uma dificuldade realmente muito maior. E nesse meio aí de euforia pós-acesso, o Esporte está nesse planejamento para a temporada 2025 e, claro, ao mesmo tempo, vivendo todo esse processo eleitoral. Esporte que vai eleger o seu novo presidente no próximo dia 16 de dezembro, data da eleição do Esporte. Então o Esporte vai ter 3 chapas nessa eleição. A gente vai passar para o torcedor nesse momento. A chapa da situação já foi inscrita e tem Yuri Romão e também o Rafael Campos. O Rafael, que é membro do comitê gestor, vai ser o vice da chapa do Yuri na eleição marcada para o próximo dia 16. E na oposição são 2 chapas que vão também concorrer nesse pleito de dezembro. Leões para a Mudança, que tem Rafael Arruda e o vice Matheus Souto Maior. E também uma outra chapa que já vinha sendo comentada, inclusive ele participou ao vivo do Jogo Aberto Pernambuco na eleição para a questão do estatuto. Ele se manifestou já naquele momento e vai também bater chapa no próximo dia 16, que é o Carlos Antônio Filho, que tem o Marcos Cabral, um conselheiro muito atuante nos bastidores do esporte. O Marcos Cabral é vice da chapa, portanto, do Carlos Filho. O Esporte que tem essa eleição que já está dando muito pano para manga, né, Carlos? Você também conhece como funcionam os bastidores do futebol de Pernambuco e sabe que a composição de uma chapa descontenta algumas lideranças do clube. Então, nesse formato da composição da situação, isso deixou um tanto quanto arranhada, vamos colocar assim, a relação Yuri com, por exemplo, Gustavo do B, que vinha sendo um cara muito presente aqui no próprio esporte, mas não concorda com essa composição, com a condução da composição da situação com Yuri nesse processo eleitoral do esporte. Como também um outro ex-presidente, que é o Martorelli. Juridicamente, né, ele coloca que não teria sido legal
né, essa composição do Yuri, ferindo, segundo ele, o Estatuto do Esporte Clube do Recife. Então já está dando muito pano para manga a eleição do esporte, com 3 chapas para a eleição do próximo dia 16. Carlos. Obrigado, Paulo. Só que eu volto com você daqui a pouco, tá? Algo que eu sempre achei a maior utopia, né, é falar assim, vamos unir o clube como um todo. Unir o clube como um todo é impossível, porque as pessoas pensam de maneiras diferentes. Então não dá, né? Por exemplo, agora a gente está falando de quê? Uma composição que pode ter desagradado Gustavo do B, grande liderança do esporte. Pode ter desagradado Martorelli, foi presidente do esporte. Mas, cara, acontece, né? Não vai dar nunca para o Yuri escolher um cara para vice que agrade a todas as lideranças. Vai ser impossível. Não tem como. Agora, vamos falar aqui de viva voz. A gestão do Yuri, né, durante todo o tempo que ele esteve, né, durante todo o mandato que ele ganhou para presidente, uma gestão muito boa. E acabou sendo coroada com acesso. Então, por mais que a democracia existe, tem 2 chapas aí, se tiver mais 5, que entrem. Mas, lá na hora da urna, cara, vocês viram os números da última eleição contra Luciano Bivar? Quanto é que foi? Né, que a gente falou na matéria. Então, assim, vai dar Yuri Romão, né? Os demais que estiverem assistindo aí, perdão, né? Podem contribuir de outra maneira para o esporte, podem presidir o esporte futuramente, mas para a próxima eleição, com o Yuri legalizado, né, de maneira legal, juridicamente falando, para participar do pleito, com a gestão que ele fez e com acesso, vai dar para ninguém não. Bora falar do esporte de novo, bora? Lá, direto ao vivo para o CT do Leão da Ilha. Vamos lá então, de novo com o Paulo de Tarso, localizado em outro local agora. Paulo de Tarso, o que é que você traz agora, desta vez aí, Paulo? Carlos, vamos seguir falando sobre o futebol do esporte. Claro que o torcedor fica sempre curioso sobre montagem do elenco, renovações para a próxima temporada. Um jogador muito questionado pela torcida e que não permanece, já é fato, volante Felipe. Ele perdeu espaço com o técnico Pepa na reta final da Série B do Brasileirão, né? O Julian foi acionado e deu conta do recado. O Julian está na mira para o esporte renovar o contrato para 2025, mas o Felipe, que foi tão utilizado desde o ano passado, né? Para quem não lembra, é um jogador que veio do Goiás e o time esmeraldino vai utilizar, né? Deve utilizar o Felipe em 2025, então no esporte ele não fica. É um jogador que não caiu nas graças da torcida. O torcedor do esporte vinha pegando muito no pé, não só do Felipe, como também do Alisson Cassiano. São jogadores que não deram conta na temporada pelo esporte e vão embora, né? O próprio Vini Faria já foi embora há muito tempo. Pablo Diego também é um cara que não deu certo, muito questionado. Participou, inclusive, até da campanha do Novo Horizontino, que não conseguiu acesso para 2025. Portanto, Felipe não fica no esporte para a próxima temporada. Com essa permanência do Fabrício Domingues, o esporte amplia essa espinha dorsal para 2025 com o Kaique, tem o Thierry, tem o Chico, tem o Fabrício agora. Fábio Matheus é um jogador que tem sido procurado por alguns clubes, a princípio não vai sair, né? Tem o Lucas Lima, que ainda não renovou o contrato, mas encaminha essa permanência também no esporte. Gustavo Coutinho, Barleta, Romarinho, Zé Roberto. Então o esporte tem uma boa espinha para começar a próxima temporada. E claro que reforços serão contratados para dar opções para o técnico Pepa em 2025. O esporte que ainda não oficializou a renovação do Pepa, mas isso é questão de tempo. O Pepa vai ficar no esporte para a temporada 2025. E uma informação não menos importante é sobre a capacidade da Ilha do Retiro. O esporte vinha recebendo agora na Série B do Brasileirão, depois da reforma, no máximo 26.500 torcedores no seu estádio. Só que o esporte já recebeu um aval do Corpo de Bombeiros, então o esporte pode receber já em 2025 mais de 32 mil torcedores. Já é uma boa notícia. Esporte com a capacidade da Ilha do Retiro maior para receber públicos maiores, né, em jogos de mais apelo na temporada 2025. Carlos. Valeu, obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo de Tarso.